Olá pessoal, muita gente me pergunta sobre a origem desses vídeos do lobisomem. O porquê de vez por outra eu postar em meu canal, em meio a inúmeros outros vídeos e inúmeros outros temas, eu postar um vídeo sobre o lobisomem. Qual o objetivo e qual a origem, porquê de tudo isto? Esta história eu vou contar a vocês e lhes garanto, é a mais pura verdade. Eu nasci na cidade de Recife e cresci num bairro chamado Areias, bairro de Areias. Toda a minha infância eu cresci e vivi neste bairro, numa comunidade por nome Jardim Uchoa. Grave bem este nome. Eu cresci na comunidade de Jardim Uchoa. E este local é um local muito bonito, onde passava o rio Tigipió, como ainda hoje passa, e por trás do rio Tigipió tinha a floresta de Jardim Uchoa, a mata de Jardim Uchoa, ou seja, chamado corretamente é Engenho Uchoa, uma área imensa de Mata Atlântica, pessoal. E este local era cercado de muitos mistérios. Muitos mistérios pairavam por sobre esta região. E você pode procurar no Google Maps, bairro de Areias, comunidade de Jardim Uchoa. Veja por Rio Tigipió e procure por a mata de Jardim Uchoa ou floresta de Jardim Uchoa. Um lugar cercado de mistérios, de lendas e coisas incríveis que eu pretendo contar a você e que eu os vivenciei como nunca. A minha casa era na rua Primeira Travessa João Paulo II, ou seja, eu morava nesta rua, Primeira Travessa João Paulo II. E tinha a rua principal, Rua João Paulo II. Ainda hoje, esta rua chama-se Rua João Paulo II, é a rua principal. E a rua que eu morava, que era a Primeira Travessa João Paulo II, hoje mudou. Se você for lá, chama-se agora Rua Valdemir Teles. Porém, a Rua João Paulo II continua a mesma. E então, pessoal, nesta rua, Primeira Travessa João Paulo II, na rua João Paulo II e em todo o bairro de Jardim Uchoa, na comunidade próxima ao rio e próxima ao mata, na minha infância, na década, no final dos anos 80 e início dos anos 90, passava por lá uma criatura misteriosa que causava pânico na população. Passava pela rua de madrugada, de lua em lua, passava tempo nas luas cheias, às vezes na lua nova e às vezes sem lua nenhuma no céu. Passava uma criatura misteriosa que assombrava o bairro, pessoal. Se você se dirigir hoje ao bairro de Areias, verá a veracidade daquilo que eu digo. Muitos moradores antigos ainda estão por lá e sabem dessa história assim como eu. Passava por lá uma criatura, pessoal, uivando à noite, e os cachorros do bairro tudo atrás, pessoal, alvoroçado. Os cachorros não têm sossego nos dias em que essa criatura aparecia. E um senhor que mora lá ainda hoje, senhor Genival do Açougue, se você for no bairro de Jardim Uchoa, tem lá senhor Genival do Açougue, o açougue dele está lá ainda. Pergunte a ele por um cachorro que ele tinha chamado Maxi. Seu Genival, o senhor tem algum cachorro chamado Maxi? Este cachorro de seu Genival era o que comandava a matilha de cães atrás desse bicho, que uivava à noite, assombrava o bairro e muita gente tinha medo. Pela manhã só se ouvia o comentário: o bicho veio por aqui, o bicho passou por aqui, o lobisomem.
E amanhecia, gente. Naquele tempo, quase ninguém tinha dinheiro para fazer casa de tijolos. Eram poucas casas. Apareciam cercas arrancadas, cercas quebradas, portas arranhadas, pessoal. E um mistério pairava por sobre o ar. E o medo tomava conta de muita gente. E eu era um dos que morria de medo daquela criatura que uivava nas madrugadas, nas noites de lua cheia, no bairro de Jardim Uchoa. E as pessoas que trabalhavam à noite, pessoal, os cobradores de ônibus, os garis da prefeitura que limpavam a rua e alguns poucos corajosos que tinham a coragem e a ousadia de abrir a porta e ver quem estava uivando na noite, atribuíam a um porco grande e escuro. É um porco, é um bicho, cada um que dizia uma coisa. E então uma senhora atribuiu que era um cachorro preto que ficou em pé e a perseguiu. Por isso muita gente da época queria pegar maridos, evitavam até trabalhar com cuidado em sua esposa e filhos e armavam armas, espingardas. Muita gente queria pegar esta criatura e ninguém conseguia. E o mistério pairava por sobre o ar. Até que um dia eu me lembro que eu estava em casa. Era eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe estávamos em casa dormindo. E quando deu por volta de 3h30 da madrugada, minha mãe falou: "Olha o bicho na rua." Eu me acordei com um barulho aterrador. Oh, oh, Esqueça aquilo que você vê em filmes de lobisomem, pessoal. O barulho era tremendamente assustador. Eu confesso a vocês, gente, nunca jamais eu consegui esquecer aquele som. Ficou gravado em minha mente e subconsciente. Eu morava na rua 1ª Travessa de João Paulo II, casa de número 99. Se você for lá hoje, é Rua Valdemir Teles, número 99. A minha casa tinha janela que dava para a frente da rua, pessoal. E eu estava neste quarto, neste dia. E me acordei com a minha mãe falando. Olha o bicho aí, ó. Azoado, o barulho terrível, pessoal. Este dia foi que eu vi perfeito o som que ele vinha fazendo. E os cachorros atrás. E eu pulei da cama, pessoal. Perto da janela, assim, perto da janela. E o bicho se aproximando. O som terrível, pessoal. E eu com medo de me levantar, pessoal. Com medo de abrir a janela. Eu estava em pé. E a janela aqui, eu podia abrir a brecha da janela e ver, pessoal. Mas cadê a coragem, pessoal? Sabem qual era o meu temor, pessoal? Eu tinha medo de abrir a janela, a brechinha, este bicho, esta criatura, me ver olhando para ela e me perseguir, pessoal. Porque eu via já, quando criança, vídeos sobre lobisomem, o quanto eles são terríveis, pessoal. O quanto eles são vingativos e o quanto eles são mortais.
E então, gente, eis que o bicho finalmente se aproximava da frente da minha casa. Eu ouvia pelo som terrível. Pessoal, eu até me arrepio, pessoal, quando falo sobre isso. Os cachorros acompanhando, a janela aqui, eu abro, não abro, e o medo terrível de abrir e ele me ver, gente. Aí passou, ó, passou pro lado de lá, cachorros atrás. E, pessoal, cerca de 5 minutos depois, um grupo de pessoas da rua, alguns já falecidos, muitos meninos novos que morreram novo, um grupo de pessoas, cerca de 10 pessoas, pessoal, com enxada, com estrovenca, com espingarda, com pedaço de madeira. Cadê? Vamos pegar atrás, ó. Aí foi que eu tomei a coragem, abri a porta e disse, meu amigo, vou para lá agora. Aí, ó, aquele pessoal foram atrás, gente, foram atrás lá. Seguiram a criatura, os cachorros lá, e encontraram um local lá, onde tinha um muro muito alto, um beco sem saída, cercado de casas com muro alto, de onde dificilmente ele escaparia. E o pessoal que foram atrás foram dispostos a tudo, pessoal, a matar mesmo, gente. E eles contaram que quando chegaram lá, muitos já morreram, pessoal. Muito menino novo que se acabou naquela comunidade. Mas muitos ainda estão vivos e sabem dessa história. Quando chegaram, pessoal, numa rua, num beco, numa viela sem saída, onde dificilmente aquela criatura escaparia, estava na parte escura, tangeram os cachorros com pedras e estavam dispostos a matar mesmo aquela criatura. Pessoal, quando as pessoas foram partir para cima dele, ouviram o uivo dele em outro local totalmente diferente, pessoal, ecoando pela noite. Gente, não teria como aquela criatura sair daquele local e de repente, onde estava o foco ali, a origem daquele barulho gutural, daquele som gutural de lobo, de bicho. E então, pessoal, o uivo foi ouvido no mesmo instante em outro local diferente, e a criatura que houvera sido acuada não mais se encontrava naquele local. Depois disso, pessoal, eu me mudei deste bairro, me mudei do bairro de Jardim Uchoa. Ainda hoje vou por lá às vezes, mas eu me mudei dessa rua e não mais esta criatura passou nesta rua. Pelo menos que eu não ouvi mais relatos, pessoal. E foi isso que aconteceu, pessoal. E você pode verificar, se você mora aqui em Recife, se dirija ao bairro de Areias, à comunidade de Jardim Uchoa, converse com o pessoal antigo, que você provará a veracidade daquilo que eu estou afirmando, pessoal. Ande por lá, pelo rio Tigipió, pela mata de Jardim Uchoa, que você verá aquilo que eu disse é a mais pura verdade. E você, pessoal, acredita em lobisomem? Gente, as forças das trevas estão operando sobre o reino da terra, pessoal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo se transforma em até anjo de luz, pessoal. E este mundo que a gente vive é cheio de vida. A terra é cheia de vida, pessoal. Existe o mundo visível que você vê, ó, o palpável, olha, boneco, olha. O mundo visível que você vê e pode apalpar. Existem dois mundos invisíveis. O mundo das bactérias, dos vírus, dos insetos minúsculos, que você só os consegue ver
com o auxílio de um microscópio, de uma lente bem ampliada. Este é o mundo invisível. E o outro mundo invisível é o mundo espiritual, pessoal. É o mundo que você não vê, mas que ele existe. Você sente o vento, mas não vê o vento. Ele existe. Você sente a energia. Você não vê a energia, mas você sente os seus efeitos. E os seus efeitos são terríveis e potentes. Então, pessoal, esta foi uma história verídica, verdadeira. Quem gostou, dá o seu like, dá um joinha, pessoal. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado para você que vê meus vídeos, que gosta de meus vídeos, que comenta, que dá um like. Para você que está inscrito no meu canal, muito obrigado. Te agradeço de coração. Sempre que eu posso, eu respondo. E, pessoal, tchau. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Tchau.